O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa para você. Estamos na 6ª semana da Páscoa, hoje, segunda-feira. Vejam só, na medida que nós vamos nos aproximando da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus, ele começa a explicar para os apóstolos sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Até então, eles só tinham noção do Pai, agora eles começam a compreender a segunda pessoa, que é Jesus Cristo, e Jesus já disse que tem a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. É o mistério da Santíssima Trindade. Só que aqui, Jesus hoje está falando do que irá acontecer com os apóstolos. É bonito que Jesus não deixa os apóstolos enganados. E muito menos ele vai deixar a igreja enganada. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, onde o mundo, esse mundo que se opõe a Deus, ele tem aversão a nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mundo que tem aversão a nosso Senhor Jesus Cristo e que se opõe a Deus, que se opõe à Santíssima Trindade, que se opõe à Igreja Católica, ele é comandado por Satanás. Satanás, ele tem ódio de Deus. Porque ele veio para roubar-nos de Deus, destruir-nos e depois matar-nos. Matar-nos com a morte eterna, que na verdade não é nenhuma morte, mas é o sofrimento eterno que acontecerá no inferno. Aí vejam o que é que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que ele vai mandar o Espírito Santo da verdade e que será o nosso defensor. Porque o Espírito Santo, ele dará testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos são convidados a dar testemunho. Esse testemunho vai consistir em levar as pessoas, os pagãos, aqueles que não querem saber de Deus, a voltar-se para Deus. Só que esse testemunho, meus irmãos, que Jesus está falando, não é esse testemunho que nós costumamos ouvir por aí, não. Aquelas pessoas que sobem no palco e começam a dizer: eu era um drogado, agora não sou mais. Eu era um adúltero e agora não sou mais. Tudo bem, isso aqui é um testemunho maravilhoso, que é um testemunho de mudança de vida. Até mesmo a palavra testemunho, ela quer dizer, vem de martiria.
da vida. No mundo que se opõe a Deus, os cristãos terão que entrar no martírio. E o martírio significa dar a vida pela causa do Senhor. Porque a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo será perseguida. Me desculpe eu dizer assim, mas é a pura verdade. A Igreja Católica é um calo no sapato para os pagãos, para as sociedades secretas que tem por aí. É um calo no sapato para as religiões que não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo. E como a Igreja Católica, ela não vai ceder ao paganismo, então eles resolverão matar, destruir, justamente aquilo que Jesus falou. Eu não disse que Satanás está no comando de tudo? E ele veio para roubar, destruir e matar? Quem não ceder às religiões pagãs, os católicos que não entrarem na apostasia, serão perseguidos. E aí entra o que Jesus diz no Evangelho de hoje. Nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 15, do versículo 26 até o capítulo 16, até o versículo 4. Aí Jesus diz assim: Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Olha, quando acontecer a perseguição, como já aconteceu no passado, e agora se está se preparando para perseguir a Igreja Católica de novo. E nós já vemos que estão tentando calar padres, bispos, religiosos e religiosas. Sempre que um sacerdote aí está falando verdades para os católicos, para que os católicos não entrem na situação de pecado, na desobediência a Deus, então o mundo se revolta, aí começa a perseguição a padres, bispos, freiras, os religiosos, religiosas, missionários, e começa assim um processo daqui para calar, e se não calar, vão cobrar multas, e se não calar, vão prender, e se não calar, vão torturar, e se não calar, vão matar. Mas é importante notar que Jesus disse que nós não podemos ter medo daqueles que matam o corpo, mas sim daquele que depois de que nós morrermos, ele vai precipitar nossa alma no inferno por ter renegado o verdadeiro Deus. Aí Jesus agora ele está dizendo, para que nesse momento a fé não seja abalada. Aí ele diz, por causa de quê? Pelos acontecimentos. Expulsar-vos-ão das sinagogas, ou seja, trazendo para os dias de hoje, vão vos expulsar das igrejas. Padres que no tempo da perseguição estiver celebrando missa, e eles vão proibir as missas, meus irmãos. As missas serão celebradas nas catacumbas, como nós costumamos dizer. Mas aqueles que persistirem serão expulsos das igrejas. E olha o que é que Jesus vai dizer depois. E virá a hora, ou seja, esse momento vai chegar, em que aquele que vos matar, olha, que vos matar, Jesus está deixando bem claro, ele não está dizendo que essas pessoas, padres religiosos, cristãos de um modo geral, no tempo da perseguição, que eles serão protegidos ao ponto de não acontecer nada com eles. Sim, alguns serão, mas ele está deixando bem claro, e virá a hora em que aquele que vos matar
julgará estar prestando culto a Deus, não ao Deus verdadeiro, porque eles não estarão prestando culto ao Deus verdadeiro. Estarão prestando culto ao Deus que eles criaram. Eles vão achar que eles estariam fazendo o melhor. E Jesus continua: e agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Está vendo? Não abriram o coração para nosso Senhor Jesus Cristo. Não abriram o coração para a Santíssima Trindade. Não abriram o coração ao Evangelho, à boa nova de salvação. Não quiseram ser batizados. Não aceitaram Jesus. E aí matarão aqueles que estiverem seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus, ele completa, porque ele não nos quer deixar enganados. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Para nós brasileiros, ainda não chegou. Já existem nações que já chegou. Essas nações que têm líderes ditadores, que estão perseguindo a igreja. Você já ouviu falar de prisões de bispos, de freiras que foram expulsas, cristãos que foram mortos? Vocês já ouviram? É só dar uma olhada, é só dar uma observada. Quando chegar a hora, vai chegar, meus irmãos. Por isso peçamos que o Espírito Santo, ele nos fortaleça, que o Espírito Santo nos dê força. Porque o martírio não é para qualquer um, mas pode ser para qualquer um. Desde que no momento nos abramos a Deus e abramos o nosso coração ao Espírito Santo para que ele nos dê força. Por isso que a igreja, na liturgia da Santa Missa, de vez em quando nós vemos um mártir. Você já percebeu? Aí nós, sacerdotes, nos revestimos de vermelho para mostrar o sangue daqueles que professaram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo até o ponto de dar a vida. E misturou o sangue com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai chegar a hora em que a Igreja Católica será perseguida em todos os 4 pontos cardeais, em todos os continentes, porque uma vez que a igreja ela é católica, se católica quer dizer assim, universal, está em todos os lugares, aonde houver um cristão, ele será perseguido. E serão convidados a renunciar à Igreja Católica. Pelo contrário, se não renunciar, serão mortos. Está entendendo? E isso não é para nós ficarmos com medo, não. Porque uma vez que Jesus alertou os apóstolos, ele alertou os apóstolos justamente para isso, para que na hora que acontecesse, como está dizendo aqui no início desse versículo, para que eles não tenham medo e para que eles não se sintam enganados, dizendo assim: Deus me enganou, Jesus me enganou. Não, Jesus não enganou ninguém. Jesus está deixando bem claro o que vai acontecer. Olhe bem, meus irmãos,
não é um provável, talvez, né? Talvez aconteça. Irá acontecer. Vai chegar um tempo que a Igreja Católica será perseguida em todos os continentes existentes na face da Terra. O ódio que Satanás tem para com Deus será expresso no ódio para com os cristãos, para com a igreja. É isso que irá acontecer. Por isso nós precisamos pedir: vem Espírito Santo e nos dê força. Porque na nossa pequenez e reconhecendo aquilo que nós somos, e aqui eu digo reconhecendo aquilo que sou, pode ser que eu não tenha força, mas vem Espírito defensor, vem Espírito da verdade. Com o Espírito Santo, nós teremos força, como os primeiros cristãos tiveram, como os outros cristãos, no decorrer da história da igreja, eles tiveram força, mas, meus irmãos, outros renegaram no momento. Outros renegaram, mas outros foram fiéis até o fim e eles se alegravam, até mesmo por sofrer pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto os homens matam, Deus ressuscita para a vida eterna, para estar com Ele. Vocês estão entendendo? E estão vendo a clareza do que Deus está dizendo no Evangelho? Vão te expulsar, vão matar e vão julgar que estarão prestando culto a Deus. Veja só. Mas não tem problema não, meus irmãos. Será apenas uma passagem e muitos se converterão com o martírio dos cristãos. Muitos se converterão, como aconteceu no passado. Aqueles algozes, quando eles viam os cristãos sendo martirizados, primeiro eles achavam que eles eram loucos, porque muitos iam louvando, bendizendo e glorificando a Deus. Outros, diante daquilo, eles ficavam impactados e eles acabavam se convertendo, mudando de vida. Era isso que acontecia. E isso há de acontecer com os próximos cristãos. Mas por enquanto agradeçamos a Deus, porque nós estamos ainda em tempo de paz. Mas começando a perceber que alguma coisa está acontecendo. Mas que Deus nos conceda a graça da fidelidade. E que sejamos fiéis até o fim. E não esqueçamos que nas aparições de Nossa Senhora, ela tem falado e ela falou sobre isso. Sobre a perseguição que se dará à Igreja Católica. E agora será o tempo de nós darmos o testemunho. Sejamos fiéis. Que Deus nos fortaleça. Que a Virgem Maria interceda por cada um de nós. Porque os tempos são maus. Mas São Paulo diz que os dias serão abreviados por causa daqueles que serão fiéis. Os dias serão abreviados. Porque Deus também não suportará ver tantas pessoas morrendo dessa forma. Mas é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida. Que o Senhor nos fortaleça, que a Eucaristia seja fonte de fortaleza para nós, a meditação da palavra, a vida dos santos, tudo isso nos levará a um fortalecimento para o tempo da perseguição.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.